Fala moçada, tudo bem? Vem cá, você quer saber exatamente o que estudar sobre agropecuária nos vestibulares? Então depois da vinheta eu te falo exatamente o que estudar para você nunca mais errar isso em prova, viu? Pois bem, moçada, eu estou falando aqui especificamente de agropecuária como um todo. Vai ter um outro vídeo, nós também faremos a análise dos metadados de agricultura brasileira especificamente. Portanto, é um tema muito grande, que é muito cobrado nos vestibulares. E aqui, como eu já falei em outros vídeos, o metadados é uma análise dos últimos 10, 11 anos de todos os vestibulares do Brasil, civis ou militares, sobre o que é cobrado em cada um dos temas de cada uma das disciplinas de humanidades. Agora, nós vamos falar sobre agropecuária de maneira geral e eu fiz uma divisão, das questões. Então, questões um pouco mais abrangentes, como características gerais, conceitos, eu botei primeiro para a gente analisar. Depois elas vão especificando e aí eu tentei agrupar questões interrelacionadas, economia, política, tecnologia, questões ambientais, para a gente poder ficar mais didático e você entender melhor o que cai, tá bom? Pois bem, vamos começar sobre características atuais da agricultura. Características gerais da agropecuária mundial, tá? Tem até uma questão sobre o Brasil, mas dentro do contexto mais geral. Vamos lá. Como vocês podem ver, sobre características gerais, são 3 questões que caíram, Características atuais é o subtema, digamos assim. E características gerais é um subtema. Caiu 3 vezes. E por que não está com uma descrição um pouco mais pormenorizada? Porque, geralmente, quando tem características gerais, está pedindo ali 3, 4, 5 coisas. Que são economia, meio ambiente, política, enfim. Não dá para encaixar numa gavetinha que a gente está fazendo aqui nesse vídeo. Então, eu coloco como características gerais, tá? Pois bem, alta tecnologia, países industrializados e grande capital caiu 1 vez. Perceba o seguinte, moçada, essa é uma questão sobre características atuais que está falando de um certo encarecimento da produção a partir da mecanização e que, portanto, essa alta tecnologia é possível ou é mais fácil a países industrializados ou empresas que detêm grande capital. Então, uma correlação entre esses 3 tópicos, beleza? Sobre o Brasil caiu uma questão, mas dentro do cenário internacional, dentro do contexto internacional. Fatores predominantes e objetivos caiu 1 vez. Quando eu falo fatores predominantes, eu estou falando o que predomina para um país ser bem-sucedido ou ser mal-sucedido, E por fim, nas características atuais, identificar o local e as características agrícolas de um determinado mapa que estava contido na questão, beleza? Nós também vamos fazer uma lista de exercícios, vamos resolver uma lista de exercícios sobre questões de agropecuária em vídeos posteriores, então fica atento no canal, tá bom? E aí nós vamos resolver essas questões para você identificar no mapa o local e quais as características da produção agrícola daquela região. Bom, o segundo ponto mais geral são os conceitos. E nos conceitos, eu fiz questão de separar os tipos de produção agrícola que a gente estuda, Como vocês podem ver aí, são 7 questões de conceitos ao longo dos últimos 10 anos e todas caíram 1 vez só. Mas percebam que alguns conceitos estão presentes em mais de uma dessas questões aí, ó. Intensivo, tem 2 questões, itinerante, biotecnologia, complexo industrial, orgânica, transgênico, ou seja, são familiar, monocultura. Percebam, moçada, que se a gente estudar os conceitos mais clássicos da agricultura, a gente consegue fazer qualquer questão conceitual sobre a agropecuária. Quando a gente estuda plantation, a gente mata qualquer questão disso. A gente vai estudar obrigatoriamente agricultura familiar, quase como uma antítese à plantation. Então a gente está cobrindo aí grande parte do conteúdo. E se a gente estuda plantation e estuda agricultura familiar, automaticamente nós vamos ter que ver se é intensivo ou se é extensivo. Então a gente estuda conceitos, sempre de maneira mais ampla possível. Tá bom? Então, são 7 questões sobre conceitos, 7 questões sobre características atuais. Agora, a gente começa a especificar um pouquinho. Nós vamos falar de técnicas, tecnologia no campo. E a gente tem que começar pela chamada Revolução Verde, que na década de 50, 60 do século XX, começou a transformar
a produção agropecuária porque o campo incorporou no seu cotidiano máquinas, genética, toda a sorte de tecnologias para melhoramento da produção agrícola num determinado local. Pois bem, a Revolução Verde, portanto, nós temos as características da Revolução Verde, que caiu uma vez, o conceito de Revolução Verde caiu duas vezes, as consequências, a coisa mais importante, caiu 3, e os países subdesenvolvidos, que eu poderia colocar como característica, mas é como os países subdesenvolvidos reagiram à necessidade de se inserir dentro do contexto de Revolução Verde. Obviamente que se a Revolução Verde está introduzindo máquinas no campo, máquinas é algo que encarece a produção. E se encarece a produção, os países desenvolvidos ou as grandes empresas, o grande capital, conseguem se inserir muito mais rapidamente que os países subdesenvolvidos, que ficam atrelados a técnicas mais atrasadas por conta da falta de acesso ao capital. Beleza? As técnicas propriamente ditas. Técnicas aí nós estamos falando do tipo de técnica ou características, enfim, descrição de uma técnica que está sendo desenhada na questão, enfim, também trabalha com jardinagem, permacultura, plantio direto, aí tem uma consequência da mecanização, né, como técnica, e os objetivos de uma determinada técnica. Percebam, moçada, que não tem como escolher o que estudar em técnicas agrícolas, tem que estudar tudo. Cada pontinho desse é uma questão. Então caiu uma de característica, uma de descrição de técnica, uma de jardinagem, então tem que estudar tudo. Não tem como ficar escolhendo o que estudar, beleza? Caíram 7 questões também ao longo desses últimos 10 anos. E atenção num detalhe, tá? Imagina que você deve estar pensando assim agora, alguns pelo menos. Cara, nos últimos 10 anos caiu 7 vezes em todos os vestibulares do país. Ah, vou estudar pouco, beleza. Aí esse ano cai no teu vestibular. Como é que você faz? Sacou? Então, atenção, tem que estudar tudo, tá? Principalmente se você tiver tempo. Duas outras coisas relacionadas a essa técnica, essa modernização. Os agrotóxicos, que são solução para uma galera e quase que um crime para uma outra galera. Aí nas aulas teóricas que nós vamos colocar aqui no canal, nós vamos explicar exatamente os dois pontos de vista sobre os agrotóxicos, tá? As características e implicações do uso de agrotóxicos caiu uma vez e o perigo de contaminação caiu 2 vezes. Percebam que implicações tem a ver com consequência. Então na questão está pedindo as características, mas também as implicações, causa e consequência. Perdão, características e consequências. E num outro tópico aí, perigo de contaminação, caiu 2 vezes. Portanto, as consequências do uso do agrotóxico são algo muito relevante para as bancas de vestibular. De 3 questões especificamente de agrotóxico, as 3 falam sobre as consequências. Um outro ponto de tecnologia no campo é a biotecnologia. Como vocês podem ver, aí caiu 8 vezes. Então, consequências do uso, do uso em massa de biotecnologia, as desvantagens para a sociedade, sobre engenharia genética especificamente, a biotecnologia como tendência futura, algo extremamente na ordem do dia, os transgênicos, e aí transgênicos de maneira geral e transgênicos junto com organismos geneticamente modificados, né? Então, ou seja, transgênicos caiu 3 vezes num total de 8 questões relacionadas à biotecnologia. É algo bastante relevante. E um outro ponto que é a propriedade intelectual disso, né? Que é basicamente você inventar uma tecnologia nossa, registrar para ninguém copiar. Beleza? Agora, a gente entra numa parte mais economicista / social. Nós vamos falar sobre o campesinato e a capitalização do campo, como coisas inclusive antagônicas. Quando a gente fala de campesinato, a gente está falando do agricultor pequeno ou sem terra, né? Aquele que não tem acesso à terra, ou que tem uma terra muito pequena. Pois bem, tem uma questão que fala sobre o campesinato, é a relação do campesinato e o uso da terra, como eles utilizam a terra, as características da técnica agrícola que ele usa, né? Que é diferente do que a gente vai falar agora, que é da capitalização do campo, de um capitalismo agrário, digamos assim, né? Então, ele vai falar, essas questões vão falar sobre as causas das desigualdades. Quando você coloca muito dinheiro numa atividade econômica, você gera desigualdade nessa atividade econômica, seja no campo, seja nas cidades, seja na indústria, no comércio, enfim. Quando você injeta muito dinheiro numa atividade, aquelas pessoas que trabalham com essa determinada atividade não conseguem acompanhar. E aí fica mais difícil
se manter no negócio, acaba tendo uma desigualdade. Portanto, nesse caso, o capitalismo, sem nenhum juízo de valor sobre isso, ele tende à oligopolização, embora numa questão conceitual ele pregue o livre mercado, digamos assim, né? É quase como uma contradição essas duas características antagônicas entre si. Pois bem, a consequência para a capitalização, né? Quando ocorre uma capitalização, o que é que acontece na prática? Enfim, que é um pouco das desigualdades, dialogam essas duas questões. Percebam que já temos 3 questões que falam sobre as causas da capitalização no campo e uma questão que fala sobre a diferença entre o campesinato e o capital. É muito importante porque isso demarca muito claramente um país muito desigual. Países desiguais têm um corte da agropecuária muito claro. A produção capitalista e a produção campesina, né? Campesina mais ligada à agricultura familiar, de subsistência, e o grande capital, as plantations, a agroindústria, aos complexos agroindustriais, beleza? E principalmente, que tá contido na plantation, né? Venda para mercado externo. Agora, as questões das culturas, né? Cultura é plantação. Plantação de quê? Aí depende. No campo das culturas, quero 8 culturas até agora nos últimos 10 anos. Silvicultura, risicultura, café, milho e soja. Percebam, moçadinha, que a soja tem 3 questões no total de 8. Isso quando é uma questão mais genérica. Quando for Brasil, essa proporção aumenta e muito, porque o Brasil carro-chefe da produção agropecuária brasileira é a soja. Tem a carne também, tem laranja, tem cana, tem outros produtos, mas a soja é realmente... Sem a soja hoje, a balança comercial favorável seria muito prejudicada, né? É óbvio que quando você planta a soja tem implicações socioambientais, claro, é uma plantation, mas no campo econômico ela sustenta fortemente a balança comercial favorável brasileira, tá bom? Lembrando só um detalhe, o que eu estou falando aqui agora não é sobre Brasil. Eu só dei um exemplo para dizer que quando a gente falar de Brasil, a proporção de questões que falam sobre soja vai ser maior ainda, tá bom? Agora, a gente vai falar sobre a questão da ingestão de alimentos, né, relacionada à economia, obviamente. Então, são 2 tópicos, inflação dos alimentos e a dieta. Sobre a inflação dos alimentos, são 7 questões, 5 sobre fome e 2 sobre aumento dos preços, né? Sobre fome, enfim, é causa e consequência. É isso que você precisa saber sobre fome na agropecuária em geografia, principalmente causa. A gente vai ver na aula conceitual, na aula integral, na aula completa sobre agropecuária, que há comida suficiente no mundo para alimentar todo mundo. E há dinheiro suficiente para comprar toda a comida do mundo e distribuir. O que não há é uma distribuição igualitária de verba, de capital para isso. E, de certa maneira, vontade política. Então, o que se gasta, por exemplo, em programas militares pelo mundo é infinitamente mais alto do que seria suficiente para comprar comida e distribuir para todo mundo. Então, é uma questão de vontade política em relação a isso, beleza? Sobre o aumento dos preços, moçada, o aumento do preço do alimento está intimamente ligado à oferta e demanda. Por exemplo, em 2017, o vilão da inflação brasileira era o tomate. Depois virou feijão, depois virou não sei o quê. Na época era o tomate. E eu lembro que eu escrevi um artigo sobre isso, explicando por que o tomate estava caro. Porque é basicamente o seguinte, a produção tinha aumentado, mas a extensão das áreas de produção de tomate tinha diminuído. Então, por ter menos local que planta tomate, embora se plantasse mais tomate do que nos últimos anos, se chove muito nesses poucos lugares que planta tomate, e a produção ia acabar, ia não ter essa produção, ia diminuir muito. E, portanto, ia faltar tomate no mercado. E aí aumenta o preço. Entre safra, ou seja, quando a gente fala, está na época da fruta X, está na época do vegetal Y, quando está na época, produz muito, e aí o preço abaixa. Fica atento no mercado, quando você vai comprar morango, por exemplo. Se não tiver no período do morango, o preço está muito mais alto, porque tem pouco morango no mercado. Quando está no período de morango, enfim, eu falei morango, mas pode ser tangerina, laranja, qualquer produto aí, tá bom? Qualquer vegetal, no caso. Sobre a dieta, tem uma questãozinha só que caiu, que eu achei muito interessante, que ela faz uma correlação entre
a revolução do Neolítico, lá nos primórdios da agricultura, e o que a gente come agora na era industrial, né? Então achei bem interessante. Claro, isso é algo que você não vai estudar em agropecuária. Você vai estudar em história antiga. E você vai estudar em história na era industrial e em geografia na era industrial, beleza. Você não vai pegar isso, mas se você não estudar isso nas suas respectivas matérias, você não consegue matar uma questão de geografia. Ela, de certa maneira, é interdisciplinar, beleza? Bom, nesse momento eu faço umas correlações, né? Umas questões, são 4 questões, na verdade. Relação agricultura e água, ou seja, como a gente gasta água para a produção agropecuária, né? E como diminuir, qual a medida para diminuir isso, por exemplo, né? Então, só para ter uma ideia do que a gente está falando. Quando você compra soja, aquela soja para ela florescer, ela foi muito utilizada água nela. Quando você compra uma roupa, a roupa é algodão. Algodão, para florescer, teve que ter muita água regando aquilo lá. Então, uma calça jeans, por exemplo, você compra uma calça jeans e compra a água que regou, de certa maneira. Então, a agropecuária, de maneira geral, é o que mais consome água, assim, disparado. Ficou? Relação campo-cidade, né? É a questão que ambos estão vinculados à dinâmica do capitalismo, né? Ao capital, à dinâmica do sistema capitalista. E aí, com isso, há uma subordinação do campo em relação à cidade, algo que nós vamos ver também na aula completa. O campo se submete à cidade porque a cidade demanda produtos do campo. E aí ele produz aquilo que vai vender, obviamente, né? Relação homem-clima, né? Nós, na nossa utilização do meio ambiente, a gente degrada o clima. Ao degradar o clima, a gente degrada também a agropecuária. São tudo correlações, né? E para finalizar, a questão das relações, relação alimento e modo de vida. É uma questão também bastante interessante, que faz uma vinculação entre o modo de vida que nós temos e o que a gente ingere. Quem estiver nas grandes cidades e estiver vendo esse vídeo vai entender o que eu estou falando. Se você não faz isso, conhece alguém provavelmente que já fez isso, que almoça em fast food, come o que seria um lanche, né? Pizza, hambúrguer, porque às vezes não dá tempo mesmo de fazer. Eu mesmo, durante meu período de faculdade, eu fui saindo da faculdade indo para o trabalho, eu fiz muito almoço, lanche no carro, no ônibus, enfim, no trem. Então isso é muito comum. E no campo, por em tese ter uma vida um pouco menos acelerada, o tipo de alimento que você consome, primeiro que ele é mais natural e ele é mais ligado às refeições cheias, né? Almoço e janta, e não os lanches, né? Pois bem, ainda falando um pouco sobre a relação agropecuária e meio ambiente, eu separei em 3, de certa maneira. Agroecologia, o conceito e as características da agroecologia, ou seja, você plantar fazendo um mínimo de degradação do meio ambiente. Não vai ter jeito, qualquer atividade humana vai degradar o meio ambiente. Não tem para onde correr, seja uma atividade agrícola, industrial ou, enfim, nós vamos degradar o meio ambiente. A questão é como, qual o impacto disso. Então, a agroecologia visa um menor impacto possível na sua produção agropecuária, beleza? Sobre outros efeitos ambientais, eu poderia ter colocado isso na nossa lista, no nosso metadados, sobre questões ambientais. Mas como estava ligado especificamente à agropecuária, eu resolvi deixar aqui na aula de agropecuária. Então nós temos causas e medidas saneadoras para diminuir os impactos da atividade humana na agropecuária em relação ao meio ambiente. O uso de agrotóxico, que contamina não só os vegetais, mas lençóis freáticos, né? E as pragas, como uma relação agricultura e natureza. Por fim, em relação a isso, eu coloquei como questão da água. A água é, de fato, uma questão muito relevante, tanto no meio ambiente, nas questões ambientais, quanto nas questões da agropecuária. E aí, é uma questão que fala sobre água virtual. É basicamente o seguinte, moçada. O preço de um alimento X, ele aumentou porque, isso no mercado futuro, bolsa de valores e tal. Isso porque a capacidade de irrigação de uma determinada região que produz esse alimento X diminuiu. E aí,
isso faz com que o preço do alimento aumente. Quando os preços de qualquer commodity, alimento é uma commodity nesse sentido, eles estão vinculados ao mercado financeiro ou ao mercado especulativo, os preços variam, mesmo que de fato, de concreto, essa situação ainda não tenha ocorrido, né? Então, a possibilidade de ter uma guerra não sei aonde, faz com que daqui a um mês, faz com que o petróleo aumente hoje, por exemplo. E com os alimentos, de certa maneira, em alguns casos, também acontece a mesma coisa. Beleza? Bom, para finalizar, eu deixei a parte política para a gente ver aqui e debater um pouquinho. Pois bem, políticas públicas, digamos assim, caíram 3 vezes, e as 3 foram subsídios governamentais. E aí, num contexto global, subsídio é um país que diminui os impostos ou dá incentivos fiscais aos seus produtores de uma determinada cultura, produtores de queijo da França, de vinho em Portugal, por exemplo, recebem subsídio do governo para que eles consigam se fortalecer economicamente, impedindo que os produtores estrangeiros consigam ocupar espaço no mercado onde eles recebem subsídio. Então, basicamente é o seguinte, é uma proteção do governo para as empresas locais, protegendo elas, portanto, de uma concorrência internacional. Dependendo do subsídio, a Organização Mundial do Comércio entende como prática abusiva. Então tem um limite para isso também e, obviamente, que nós vamos falar disso quando falarmos de OMS, beleza? Comércio Mundial. Bom, ainda sobre política e sobre o contexto mais geral, economias nacionais, agriculturas nacionais, nós temos uma questão que fala sobre África, 2 que falam sobre Estados Unidos e uma que fala sobre Israel. São características locais, tá, dessas 3 regiões. A África é um local que está sofrendo muito assédio de potências estrangeiras que não tem espaço no seu próprio território para produzir grandes quantidades de culturas agropecuárias. A China, por exemplo, ela tem cada vez mais se inserido na questão, fundiária africana para poder plantar coisas e não ficar tão dependente de outros países, por exemplo, como o Brasil, né? No caso, Israel, uma questão, por exemplo, que caiu sobre a proximidade de uma localidade de plantação com um grande centro urbano, né? Enfim, Israel caiu sobre os kibbutz. Então, são uma questão que fala sobre os kibbutz. Beleza? Em relação à agropecuária mundial, o contexto mais geral, nós temos a busca de terras agricultáveis em outros países, foi o que eu acabei de falar sobre a África, e país com maior potencial de expansão agrícola. E aí é um gráfico para você identificar, a partir dos números da leitura do gráfico, qual a opção correta, beleza? Sobre o comércio agrícola mundial, nós temos as características da atualidade e importações chinesas e exportações brasileiras. Isso poderia ser facilmente colocado nas questões de agropecuária brasileira. Foi apenas uma escolha. Eu preferi botar agora porque fala de China. A China tem um território relativamente pequeno ela é grande, é um território grande, mas para a quantidade de pessoas que moram na China, ele é pequeno, assim, né? Então, sem contar que ele tem, numa parte significativa do seu território, um deserto. Áreas muito montanhosas, então para plantar determinadas localidades é muito difícil e ela precisa, portanto, ser alimentada por outras nações do mundo. E para não ficar dependendo dessa relação geopolítica, ela começa a voltar seus olhos para o continente africano, como eu falei. Beleza, moçada? Pois bem, vimos agora, portanto, tudo que caiu nos últimos 10 anos em agropecuária nos vestibulares civis e militares, beleza? Próximo vídeo vai ser especificamente sobre esse tipo de conteúdo em alguma prova específica. Provavelmente Enem ou FUVEST. Um abraço!